Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta manhã de terça-feira. Um dia chuvoso em Manaus, né? Muita chuva, muito frio, mas chuvas são bênçãos que Deus derrama sobre nossas vidas, tá bom? Um grande abraço a todos os nossos irmãos, nossos amigos, que acompanham sempre o Café com Fé, que sempre nos curtem, que comentam o nosso programa. Então que Deus derrame um dia de bênção, que essa chuva que está caindo em Manaus seja chuva de bênção, se transforme em chuvas de bênção na sua vida, que a proteção de Deus venha como essa chuva sobre nós e nos dê muita graça, nos dê muita alegria, muita paz, tá bom? Quero deixar aqui hoje um versículo da Palavra de Deus para a meditação dos irmãos, para a nossa meditação, no livro de Jeremias, muito conhecida essa palavra, muito pregada, né? E quero deixar aqui para os irmãos para uma rápida meditação. Livro de Jeremias, capítulo 18, verso 1 em diante, nos diz assim, irmãos: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse versículo da palavra de Deus, ele fala a respeito do poder de Deus sobre nossas vidas, do poder que Deus tem para restaurar, para renovar a nossa história, renovar a nossa vida. Ou seja, como na história do vaso aqui na mão do oleiro, para reconstruir um vaso novo, para reconstruir uma nova história na sua vida. Deus fala com o profeta, e assim como ele fala com o profeta, essa palavra soa no nosso coração até hoje, né? Que Deus tem o poder de refazer as nossas vidas, que Deus tem o poder de refazer a nossa história. Se nós observarmos aqui esse texto da palavra de Deus, a Bíblia diz que o vaso estava na mão do oleiro. O vaso estava seguro nas mãos enquanto ele trabalhava. Mas acontecem acidentes durante a vida. Acontecem coisas durante a vida que a gente não consegue entender, que a gente não consegue discernir, saber por que aquilo aconteceu. Algumas passagens bíblicas falam a respeito da glória de Deus, que as coisas acontecem na nossa vida para a glória de Deus, mas existem momentos também de nossas fraquezas. Existem momentos também que nós erramos, que nós falhamos, que nós pisamos na bola, como diz o ditado popular, né? Que nós cometemos erros. E quando cometemos esses erros, não podemos esquecer que nós estamos na mão de um oleiro. O oleiro é o autor da vida, é o consumador da vida. É Deus que nos criou com as suas próprias mãos e Ele tem o poder para refazer. Então, se por acaso, por algum motivo, você cometeu algum erro, cometeu alguma falha, cometeu algum deslize e agora as coisas desandaram na sua vida, não se preocupe, volte para a mão do oleiro. Volte à casa do oleiro. A primeira coisa que Deus fala, meus irmãos, aqui para esse vaso, para o profeta, aliás: levanta-te. Levanta-te e desce, né? O que significa isso, pastor? Aqui só levanta quem está sentado, só levanta quem está caído, só levanta quem está deitado, né? Aí Deus vem e diz: levanta-te, te põe de pé. A mensagem de Deus para o teu coração hoje é: te põe de pé. Não importa qual foi a sua falha, não importa qual foi a minha falha, a sua, o erro que cometemos, não importa. O importante é nós voltarmos para a mão do oleiro. É nós voltarmos para a presença de Deus, para a casa do oleiro, porque ali é lugar de trabalhar.
É lugar do oleiro fazer as suas obras. E para que o oleiro possa fazer as suas obras, o versículo diz aqui: levanta-te, profeta. Levanta-te e desce até a casa do oleiro. E lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Lá você vai ouvir. Então, o que eu posso entender aqui, irmãos? Eu posso entender que para que o oleiro refaça o vaso, ele refaz através da sua palavra. Né? O texto está bem explicado, o texto está bem claro aqui dizendo: desce à casa do oleiro, que lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Então, o que vai restaurar o vaso, o que vai renovar o vaso, que vai reconstruir o vaso, é nada mais, nada menos que a palavra de Deus. Ele convida, diz: desce que tu vai ouvir a minha voz. E enquanto tu estás ouvindo a minha voz, tu serás reconstruído, tu serás restaurado. Tu serás renovado através da palavra de Deus. Não existe outro restaurador. Não existe outra força que possa reconstruir a nossa vida a não ser as mãos poderosas de Deus, as mãos de quem criou essa vida. E o Senhor fala assim através do vaso, dizendo para Israel: não poderei eu fazer de vós como fez esse vaso, como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Quer dizer, assim como eu reconstruí o vaso que quebrou, casa de Israel, eu também posso reconstruir você. Eu também posso reformular a sua vida e fazer de você um novo vaso, uma nova pessoa, uma nova criatura. Deus está nos convidando. Se você observar aqui, esse chamado de Deus é uma ordem imperativa, né? Vai, desce, levanta-te e vai ouvir a minha voz. É uma ordem que Deus está dando. É uma oportunidade que Deus está dando para que o vaso seja refeito. E ele estava na mão do oleiro. Isso não quer dizer que você estava longe da casa de Deus, que você estava longe da presença de Deus, que você não tinha Deus na sua vida. E isso mostra que nós somos seres humanos. Isso mostra que nós, mesmo na mão do oleiro, mesmo nós sendo trabalhado por ele, nós corremos o risco de nos quebrar. Aqui não está dizendo que foi o oleiro que quebrou o vaso. As pessoas às vezes confundem, né? Tem até uns louvores, uns corinhos que as pessoas cantam e dizem: quebra a minha vida e faz. Deus não quebra a vida de ninguém. A Bíblia diz que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. O vaso se quebrou, não foi o oleiro que quebrou para fazer outro, né? Pelo simples prazer de quebrar e fazer outro. Não. Ele foi obrigado a refazer, obrigado a fazer outro vaso. Por quê? Porque aquele havia quebrado. Então, quando o vaso se quebra, não quer dizer que foi o oleiro que quebrou. Não quer dizer que foi aquele que estava trabalhando que errou, cometeu algum erro. Não, foi o vaso simplesmente. Foi o vaso que se quebrou. O texto está bem claro aqui para dizer. Então não é porque eu cometi um erro, que eu cometi uma falha, que Deus não tem o poder para me restaurar. Que Deus não tem o poder para transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida, né? E nos refazer novamente um novo vaso, uma nova história. Quero mandar já um abraço aqui para a Vanusa, que entrou aí para participar conosco. Um beijo para a Helena. Helena daqui mais alguns dias está viajando. Quero aproveitar também e mandar um beijo aqui para minha esposa, a pastora Simone, que está nesse momento na cidade de Brusque, né? Está fazendo umas visitas de trabalho lá em Santa Catarina. Que Deus abençoe a sua volta. Está voltando hoje, já estou com saudade, tá bom? Então um beijo a todos vocês que estão participando, que estão assistindo o Café com Fé juntamente conosco. Então, para nós encerrarmos aqui, a palavra de Deus fala ao oleiro: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer eu de vós como fez a casa de Israel, assim como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Assim como o barro está na mão do oleiro para trabalhar, a nossa vida também está nas mãos de Deus. A nossa vida está guardada debaixo da proteção de Deus, debaixo das mãos de Deus. E Ele pode restaurar, Ele pode renovar, Ele pode, não importa qual foi a forma que se quebrou.
Nós sabemos que quando nós seres humanos, quando quebramos um copo, uma taça, um prato, nós não temos de maneira alguma como restaurá-los. Até podemos tentar colar, até podemos tentar emendar, mas não vai ficar bom, vai ficar cheio de emendas, cheio de marcas, cheio de rusgas, né? Mas Deus não, Deus é perfeito. Deus, ele sabe como restaurar. Deus sabe como fazer. Deus sabe como trazer de volta à vida aquilo que não tem mais vida. Então a palavra de Deus para o teu dia hoje é: Deus tem o poder para restaurar a tua vida. Deus tem o poder para restaurar o teu casamento, restaurar o teu emprego, restaurar a tua vida familiar, restaurar a tua vida com Deus. Deus tem todo o poder nos céus e na terra para fazer isso. Às vezes nós achamos que não tem mais jeito para nós. Eu passei por um momento muito difícil da minha vida em que eu pensei em desistir de tudo, largar tudo, né? Não tinha mais condições de nada. Hoje eu estou aqui novamente, estou refeito, Deus refez a minha vida, está refazendo a minha história, né? E eu continuo aqui pregando a palavra de Deus para você. Sou falho, sou pecador, como todo ser humano é, mas eu não fico no chão, eu me levanto, ergo a minha cabeça e continuo caminhando para o meu alvo, porque o meu alvo é Cristo. Ah, o que as pessoas vão dizer de você não importa, não interessa o que as pessoas vão dizer de você. Elas querem ver você caído, elas querem ver você jogado no chão, elas querem ver você ali parado, estagnado, morto, mas Deus hoje te dá uma ordem: levanta-te e desce a casa do oleiro, porque lá eu vou te restaurar, lá tu vai ouvir a minha voz. Muitas vezes essa casa do oleiro é no seu quarto, é lá no seu cantinho, quando você se esconde naquele quarto, onde ninguém ouve, onde ninguém te vê, mas você fica a sós com Deus e ali você faz a sua renovação, você faz a restauração do seu vaso, a restauração da sua vida. Você conserta com Deus, coloca diante dele as falhas, coloca diante dele os pecados, coloca diante dele os erros, coloca diante dele os seus projetos, os seus planos, ali, no particular com Deus. Ali no particular onde ele te ouve. Tá bom, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão? Que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, uns dias de vitória, que todos os projetos, todos os seus planos venham se realizar, que Deus guarde tua casa, tua família, o teu trabalho e a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz e Deus em Cristo te abençoe.